Então, a gente vai iniciar aqui. No capítulo anterior, né, a gente viu referente à questão dessa divergência, né, de reinos paralelos ao de Deus. Então, um entendimento bem profundo, né, que o homem... Eu fiquei, assim, muito impressionada, né, com o detalhe, como vem a preparação. Deus é lindo, porque o texto, ele não vem numa ordem cronológica. Eu creio que é exatamente porque a gente precisa desse entendimento antes, né? Porque o reino do homem, que é o poder, o ego, os frutos da carne, né? Então, ele mostrou muito no capítulo 8 esse reinos paralelo ao de Deus, porque a nossa carnalidade luta conosco mesmo, né? Então, a briga por esse poder, por as conquistas, entra em conflito e aí o inimigo encontra a brecha para agir, né? Através desse desejo, desses frutos da carne, que muitas das vezes a gente se torna fraco para resistir. O próprio Jesus foi tentado nisso, onde Lúcifer foi lá e disse: eu te dou todos esses reinos, os minerais, os materiais, todo o domínio sobre a terra. E ele diz: o meu reino não é desse, né, não é desse mundo. Então ele resistiu nisso, mas nossa carnalidade, a gente entra em conflito com esses poderes. Então a gente vê no capítulo 8 exatamente esse conflito de reinos paralelo ao de Deus. Então muitas das guerras, das batalhas que a gente enfrenta, não é o mal contra o bem, é o mal contra o mal mesmo. E aí eles por si só terminam que se autodestroem, né? E o inimigo e a carnalidade. Então por isso que a gente deve buscar mais a Deus e manifestar os frutos do Espírito, porque quando esse homem está com o propósito alinhado de Deus, aí sim é o reino, exclusivamente o reino de Deus, o qual a gente busca manifestar cada vez mais na terra. É verdade. Eu estava falando justamente sobre isso esses dias, numa live que nós fizemos, acho que foi na quarta-feira. É que a gente tem que parar de achar que a nossa maior luta é do lado de fora. E na verdade não. A nossa maior luta é a nossa luta interna. É a luta do nosso espírito contra a nossa carnalidade. Essa é a primeira luta que a gente tem que vencer. Porque quando né, a gente volta a falar, porque quando os filhos se levantam, quando nós nos levantamos em nome do Pai, para a honra e glória do nome dele, o inimigo fica louco. Então ele vai tentar te atacar, vai tentar buscar as brechas para te atacar naqueles detalhezinhos aonde você tem vamos dizer assim, um índice maior de cair, seja no seu ego, na sua vaidade, né? Então ele vai buscar esses pontos da sua carne para te atacar ali. Bom dia, Lele. É um entendimento, né, que a gente precisa meditar. Bem-vinda, Isadora, a Letícia está aqui. Bom dia, mulheres lindas. Bom dia, abençoada. Então, a gente segue aqui para o capítulo 9 com esse entendimento, né, e buscando fortalecer cada vez mais, manifestar os frutos do Espírito, porque aí sim a gente vai estar alinhada com o reino de Deus. Essa é a nossa busca, né, de edificar. Amém. Então, vamos consagrar esse instante para a gente poder aqui iniciar esse capítulo 9, que é muito profético, né, onde as profecias se cumprem de grande revelação. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela dádiva de vida, pela oportunidade de estarmos aqui em Tua presença, Senhor, reunidas para esse entendimento. Nos concede a sabedoria que vem do alto, o entendimento e mais ainda, Senhor, a execução, Senhor. Nos capacita a executar, que possamos colocar em nosso coração, Senhor, e jamais esquecer. Que possamos sempre manifestar a confiança cada vez mais em Ti, Senhor, plena em Ti. Permanece conosco, cada um que de nós representando a sua família, em cada vida, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, cada um de nós em concordância, Senhor, para manifestar os frutos do Espírito. Nos capacita, nos revela, nos dá entendimento, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós já te agradecemos e tomamos posse, Senhor, de cada vitória. Tomamos posse, Senhor, da autoridade que nos é concedida como filhas amadas do Teu reino, Pai. Filha amada de Deus. E nós cremos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus, pelo Teu imenso amor e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Iniciamos aqui no capítulo 9, que é a intercessão de Daniel pelo seu povo. Como a gente sempre fala, que a intercessão é uma prova de amor. A oração, né, pelo próximo, ela tem múltiplos benefícios, né?
Então, é sempre bom a gente estar nessa conexão, unindo fé com fé. E aí, segue aqui. Você quer iniciar, Ivan? Daniel intercede pelo seu povo. No primeiro ano de Dário, filho de Axeverosh, Assuero em hebraico, Xerxes em persa, da linhagem dos Medos, foi construído rei sobre todo o povo caldeu babilônio. No primeiro ano de seu governo real, eu, Daniel, compreendi, mediante a leitura atenta das Sagradas Escrituras, de acordo com a palavra de Yahvé, o Senhor, concedida ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Então voltei meu rosto ao Eterno, e a fim de buscá-lo mediante orações e súplicas, em jejum, vestido de luto, em panos de saco e coberto de cinza. E orei a Yahvé, meu Deus, e expressei a seguinte confissão: Ó Adonai, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança a favor e a misericórdia para com todas as pessoas que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós pecamos e temos praticado toda espécie de malignidade, agindo com impiedade e rebeldia, apartando-nos dos teus princípios e das tuas leis. Não temos dado ouvido aos teus servos e profetas, que pregaram em teu santo nome aos nossos reis, aos nossos governantes e líderes, bem como aos nossos pais e antepassados e a todo o teu povo. Ó Adonai, Senhor, tu és justo e hoje nos sentimos humilhados e envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de toda Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhaste por causa de nossa infidelidade para contigo. Ó Elohim, nosso Deus, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos antepassados pertence toda a vergonha, porquanto temos errado e pecado contra ti. Mas a Elohim, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, apesar de termos sido tão rebeldes contra ele. Não te demos ouvido, ó nosso Yahvé, Deus eterno e soberano. Tampouco prestamos reverência e obediência às leis que nos deste por intermédio de seus servos e profetas. Portanto, todo Israel transgrediu a Torá, a lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição, o juramento que está escrito na Torá, lei de Moisés, servo de Elohim, nosso Deus, se derramou sobre nós, porque erramos e pecamos contra ti. Vou dar uma pequena pausa aqui para trazer esse contexto, né, para quem está nos assistindo. Aqui, o que ele está fazendo? Ele vai continuar até no 19, fazendo essa oração, essa súplica, né? E que oração, né, Van? É uma oração, assim, do qual ela é magnífica, assim. E a gente precisa fazer essa oração por nossas vidas, pela nossa nação, para Deus curar de fato a nossa terra. Porque aqui ele fala de autorresponsabilidade. Ele se coloca humilde diante, porque ele diz, nós. Eu ia falar isso justamente agora. Quando ele ora, ele não ora pelo povo. O povo errou, o povo pecou, os antepassados pecaram. Não, ele se coloca no meio. Por quê? Porque ele está, né? Ele está ali caminhando com o povo, então ele se coloca. E uma coisa muito importante, a gente sabe que Daniel tinha um coração muito voltado ao Senhor, né? Mas o que vale a gente pegar muito de exemplo para nós aqui é que quando tudo acontece, né? Toda a situação está acontecendo, o que ele faz? Ele não apenas ora, o que ele faz antes de orar? Ele pega a palavra e vai meditar na palavra. Ele primeiro medita na palavra, ele faz o entendimento e depois ele se volta para o Senhor e ora, né? Então, que sirva de exemplo para nós, né? Primeiramente, que a gente medite sobre a palavra, porque a palavra ela vai trazer esclarecimento daquilo que está repercutindo na nossa vida. Por que determinada coisa está acontecendo comigo, que está acontecendo, né, à minha volta?
tudo que acontece na nossa vida, se a gente voltar para a palavra, se a gente meditar na palavra, a gente vai ter um entendimento. E a partir daí, você faz a sua oração contrita a Deus. Porque aí ele te revela na palavra aquilo que está acontecendo. Então aí você pega essa humildade, se coloca, né, na primeira pessoa e ora. É muito importante isso. E meditando muito nesse estudo, a gente vai para a nossa própria vida, né? A nação começa lá nos nossos antecedentes, os pais, aqui ele fala, né? Os nossos antecedentes. Então, quando a gente medita, né, em Deuteronômios fala muito isso, né? De que os reflexos, e a gente estuda também, sabe que em constelação familiar tem uma energia, uma egrégora, que ela vai de geração em geração. Então, por isso a importância de confessar não só os nossos pecados, mas as falhas dos nossos antecedentes, de toda a nação, dos nossos avós. Então, assim, é preciso que a gente lance o perdão, né, também sobre a vida dele, se você quer ser perdoado, porque ele fala muito, né, no versículo 9, de Deus provém a misericórdia e o perdão dos pecadores, dos pecados, embora nos rebelamos contra ele. Então, assim, não adianta você ter aquela mágoa, né, lá do seu pai, do que ele causou, se foi rejeitado, porque se você quer ser perdoado por Deus, é preciso que tenha perdão, né? Ele diz, a palavra nos diz que ele não dará perdão se você não lançar o perdão. Então é importante que a gente perdoe e ter essa consciência, né? Porque se ele cometeu, era o melhor que ele podia fazer até ali. Então é preciso que a gente perdoe realmente a nossa família, os nossos antecedentes, que a gente perdoe a quem nos ofende através de erros com a própria nação, né? Seja reis, governantes, porque não somos perfeitos, a gente vai cometer falhas. Então quando a gente lança o perdão, a gente deixa a pessoa livre, a gente se liberta. E, Laís, você falou uma coisa aí que é assim, eu entendo como uma grande chave, sabe? Não adianta a gente, é óbvio, primeiro, né? Nós não temos a chave do bem e do mal para julgar ninguém, para começar. E segundo, quando você trata com ódio, mais ódio você recebe. Quando você trata com amor, o amor ele alcança, né, a multidão de pecadores. Então, quando você realmente perdoa na questão do entendimento de que aquela pessoa, aquelas pessoas, elas estão numa situação, vamos dizer assim, não tão privilegiada em termos de conhecimento, em termos de entendimento, você manifesta a mesma coisa que o Senhor manifesta conosco, que é a misericórdia dele sobre a nossa vida, sobre os nossos pecados. Então, você manifesta a sua misericórdia com aquela pessoa. Então, hoje, né, a questão que você falou aí, quando a gente vê um quadro desse na nossa nação, a gente tem que manifestar o nosso amor. A gente tem que manifestar entendendo que as pessoas, elas não, às vezes, elas não estão fazendo por maldade. Às vezes elas estão fazendo por falta de entendimento, de esclarecimento. Inclusive, muitas delas estão fazendo por falta de amor. Porque não foram amadas, não foram aceitas, então elas vão buscar, né, em outros lugares aquilo que elas deveriam achar do lado de cá. Satisfação na carne, no poder, né, em exibicionismo. É muito fala. E quando a gente fala nação, a gente fala da nossa própria família, do núcleo mesmo, e se estende ao todo um povo, que todos somos uma nação, né, uma irmandade mesmo, descendentes de uma única origem. Então, todos somos irmãos, mas assim, trazendo para o núcleo familiar, é preciso também isso, trazendo para... Porque começa na nossa casa, né? Tudo começa aqui, onde está mais próximo, né? Que é a nossos parentes, a nossa família, e aí a gente vai estendendo, e aí consegue liberar, e vai ficando tão leve, né, Van? É um processo que ele começa, a gente se auto-perdoando. Porque tem coisas, situações que a gente se autocondena, pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões, e aí a gente vai estendendo isso, e aí consegue alcançar essa nação universal. E tem até uma... Ontem eu assistindo o filme, assim, ele fala muito disso, de questão mesmo, é uma transcendental mesmo. Através disso, é um desenho, o Viva La Vida, a vida é uma festa, né? Então, ele é um desenho, ele tem, assim, algo meio que
um sentido, mas ele mostra isso muito de forma lúdica, o transcendental, e dá um entendimento através de lançar esse perdão, porque é através do amor, e o amor lança fora o medo, lança fora o ódio, lança fora, e aí você vai conseguir esse entendimento para ir realmente acessando tudo isso, porque a intercessão só faz quem tem amor, você só ora pro próximo, você só ora, só libera perdão se você amar, então começa através disso, e é uma busca, né, é um processo, e é muito lindo esse entendimento, que a gente possa realmente buscar. E aí eu quero convidar para a gente fazer essa oração de intercessão aqui, realmente meditando aqui nas próprias palavras de Daniel, colocando diante a nós mesmos e a nossa nação, porque é um momento que a gente está passando e a gente precisa. E essa intercessão, como você diz, ela começa no versículo 4 e ela vai até o 19. Então é uma intercessão muito profunda. E a gente pode começar aqui a interceder juntos e estender, começar conosco e elevar e realmente colocar isso em coronação pelo nosso líder, né, que estamos aí. A gente sabe que isso reflete diretamente na nossa vida, dos filhos, dos netos, né? Uma ação feita hoje, ela reflete por gerações e gerações, né? Uma ação, então, que a gente realmente possa interceder, perdoar, né, as falhas de cada um, e que realmente Deus dê um entendimento e sabedoria, porque é Ele que capacita, é Ele que revela, Ele perdoa. Vocês também, porque eu sempre digo e sempre vou dizer, porque todo o quadro, né, que nós temos hoje na nossa vida, né, no particular, quanto na nossa nação, né, refletido na nossa nação, é um quadro que nós somos responsáveis por ele. Né? Ah, mas eu não fiz, eu isso, eu aquilo. Não, somos todos responsáveis. Por quê? Porque se você, por exemplo, não se posiciona, se você não leva a palavra, se você não traz entendimento do seu irmão, se você não perdoa, se você não ama, se você não cuida da sua casa, não cuida da sua família, da forma como o Senhor, né, pede para que seja feito, você é tão responsável quanto. A responsabilidade é de todos nós. Então, que a gente pegue essa responsabilidade, tome para si, né? E trabalhe muito no hoje, para que o amanhã, para que o futuro dos nossos filhos, das próximas gerações, seja diferente, né? A gente construa um mundo novo. E só para fechar o assunto aqui da questão do perdoar, né? Você falou assim, porque, voltando aqui na palavra, né? Que ele ora e intercede por toda a geração anterior, né? Que também pecou, para que ela seja perdoada. E nós precisamos muito fazer isso na nossa vida. Porque muitas das vezes a Laís fez algo comigo, eu vou lá e libero o perdão para a Laís. Né? Eu perdoo a Laís e no meu entendimento, né? No meu falho entendimento, eu perdoei a Laís. Só que o que acontece? Lá dentro ainda ficou algo. Porque não é só, a questão não é só perdoar a Laís, é perdoar a Laís e me perdoar por ter permitido a Laís ter feito algo comigo. Então o perdão não é só sobre você perdoar alguém, é sobre você liberar o perdão para essa pessoa e se perdoar. Porque tudo que acontece é porque você permite que aconteça na sua vida. Então o perdão ele tem que ser para você também, porque senão não adianta. Então, tudo que aconteceu, o que acontece na sua vida, entenda que você precisa muito trabalhar o perdão dentro de você para que realmente você libere o perdão na vida de outra pessoa. É bem verdade. E trazendo assim na prática, né, Van? A gente tem, às vezes aquela pessoa já até morreu, ela te lançou uma palavra, você ficou ofendida, às vezes você nem disse para ela que aquilo te magoou. Igualmente, né? Minha avó uma vez lançou uma palavra e aquilo ficou muito forte, sabe, na minha mente. E ela já faleceu há mais de 15 anos. Então, isso ficava, sabe, martelando. E quando eu entendi esse processo do perdão, eu comecei a orar, a falar mais, sabe, em oração para Deus e dizer que eu lançava o perdão e ressignificar isso, né? Transformar aquilo do qual ela disse que me incomodava para algo positivo. E olha o que acontece. Eu sonhei com ela realmente cancelando essa palavra e declarando o contrário. É extraordinário você fazer isso. Porque, sabe, o que liga na terra está ligado no céu. Sabe? Então, é revelação. Às vezes você diz algo que você nem sabe. Por isso que em Deuteronômio fala, ore pelo pecado oculto. Porque às vezes você lançou uma palavra, ofendeu tanto aquela pessoa, você não tem noção do quanto aquilo pode ficar martelando.
Então ela já faleceu há muito tempo, mas aí eu orando, eu colocando que aquilo era uma ofensa que eu tinha no meu interior. Então eu liberei esse perdão para ela e sonhei com ela, né? Eu já estava buscando ressignificar. Mas aí quando eu sonhei ela de fato falando e cancelando aquela palavra de maldição, aquela, porque a gente fala até com os nossos filhos coisas que não deve, ou então isso é muito transcendental, né? O mundo espiritual ele é muito real, porque a gente ressignifica e a gente tem a visão daquela própria pessoa se manifestando ali através do sonho e transformando. Então você cancela total aquela coisa negativa e a vida segue e você fica leve, literalmente. É precioso isso. É sobre isso. É sobre isso. Então essa intercessão, ela é preciosa. E então que a gente interceda aqui juntas, né? Há muitas mulheres aqui também juntas e cada uma aqui que a gente possa fazer agora essa intercessão pela nossa vida, começar de nós e a gente estende e expande e pedir a Deus. Realmente a gente tem intercedido muito pela nação, né? Nesse período que é decisivo, em que Deus determina o poder a cada um de nós, de fato. O poder é conosco, né? É decisão conjunta para o bem de todos, ou não, porque o que for decidido, mas a gente crê que está em nome do Senhor. Então a gente pode aqui realmente replicar essa oração. É uma oração, porque quando a gente está em meio a uma adversidade, a primeira coisa que a gente faz é se posicionar e orar, né? E aqui Daniel, ele fala, ó, eu levantei meu rosto de Deus para rogar mediante oração e súplica, com jejum, cilício e cinza. Então, o jejum, ele realmente consegue alcançar além, nos deixa purificado, nos consagra, né? Eu ia, inclusive, deixar aqui um convite, né? Que a partir do dia 9, vocês me procurem aí no direct, fala comigo. A partir do dia 9 até o dia 29, nós vamos fazer um ciclo de jejum e intercessão. Então, quem quiser entrar no barco aí, nós vamos estar fazendo. São milhares de pessoas que estão nesse movimento de jejuar e interceder pela nação, do dia 9 Glória a Deus. @Vanessa Rodrigues. oficial. Oficial. Então é isso. Então a gente replica agora essa oração e coloca realmente de coração aqui, né, a Deus. E se você puder oferecer esse jejum no dia de hoje, ofereça também. E realmente lance o perdão sobre a sua vida, não guarde condenação, né? Todos aqueles que buscam a Jesus, nenhuma condenação há. Então te liberta hoje do que esteja te oprimindo, do que esteja te autocondenando, né? E aí você se perdoa, vai liberando perdão aos antecedentes, aos seus filhos, uma palavra que você lançou, né? Então cada um aí intercede conforme desejar e a gente crê que Deus já nos perdoa. E no capítulo seguinte a gente tem essa grande revelação, né? Que quando a gente abre a nossa boca, materializa. O Senhor já manifesta o seu poder, já nos manda ali a solução. Eu começo e você continua, e cada um aqui presente já vai intercedendo aí conforme a sua própria causa e a nossa causa comum, que é o bem de todos. Então, como Daniel orou, ele diz, ó Deus, Deus grande e temível, que guarda a sua misericórdia para com todos os que o amam e segue os seus mandamentos. Assim nós queremos seguir, Pai. Em concordância, nós queremos cumprir os teus mandamentos. Perdoa-os por termos cometido pecado, termos cometido transgressão, impiedade. Temos nos rebelado e desviado dos teus mandamentos, Senhor. Nos perdoa, Senhor, por muitas vezes ter negado a Ti, por não termos a ousadia, Senhor, do qual o Senhor nos concede força e poder para exercermos o nosso direito, a nossa identidade de filha. Perdoa, Senhor, a cada um dos nossos reis, dos príncipes. Nós perdoamos os nossos pais e toda a nação, Senhor, por todos aqueles que lançaram palavras, por todos aqueles que de alguma maneira nos ofenderam, Senhor. Nós lançamos o perdão agora. Nós manifestamos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, o perdão às nossas vidas, a toda a nossa nação, porque a Ti pertence o reino, o poder e a glória. E nós, Senhor, todos os habitantes dessa nação, sejam os de longe, os que estão perto, Senhor, os que têm dispensado por motivo qualquer de iniquidade e que por todos que cometeram pecado contra Ti, Pai. O Senhor é o Deus. Nos liberta, Senhor, da nossa vergonha e de nossos pecados. Sara a nossa terra, Senhor. Sara o nosso coração. Purifica agora, Senhor, o altar perfeito e sagrado. Nós consagramos a Ti. E colocamos diante dele, Pai, todos
os nossos filhos, palavras que possamos ter lançados no oculto, que não sabemos, que pode ter afetado, bloqueado, condicionado ele a alguma limitação, Senhor. Nós cancelamos agora em nome do Senhor Jesus e declaramos que sejam livres de toda a maldade, de toda injustiça, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. E aí a gente segue, e para continuar esse capítulo 9, que é realmente de oração e intercessão, então a gente assemelha e modela, né, o profeta Daniel, porque Daniel significa aquele que o Senhor julga. Então isso é referente a nós, é Ele que me julga, é Ele que julga cada um aqui de nós, Ele conhece o nosso íntimo. E aí a gente segue aqui a partir do capítulo 20 da profecia das 70 semanas de anos, né? E ele diz: enquanto eu estava orando e confessando minhas culpas e a culpa do meu povo, e apresentando minhas súplicas diante do Senhor Deus, no Monte Santo de meu Deus, enquanto eu falava, versículo 21, o homem Gabriel, que anteriormente vira em visão, voou velozmente, veio voando desde o céu e se aproximou de mim. A hora da oferta vespertina. Chegou e se dirigiu a mim dizendo: Daniel, agora sai para instruir, para que entendas. Sai para te instruir, para que entendas. Desde o princípio de tua oração saiu a resposta. Eu vim para te declarar, porque és querido, és amado. Presta atenção à resposta e entende a visão. Então, olha que precioso. Quando a gente abre a boca, quando a gente confessa ao Senhor, quando a gente lança, o Senhor já manifesta, né, o seu anjo. Quem aqui já em algum momento de muita aflição se ajoelhou e começou a orar, e quando levantou estava revigorado? Sentiu que realmente aquele peso foi levado fora. Porque o Senhor, Ele manda o seu anjo consolador. Igualmente Jesus, no momento de aflição lá no monte, né, das oliveiras, quando ele vai orar, ele estava naquele clamor e disse: Senhor, livra de mim esse cálice, se for possível. E ele teria que beber aquele cálice, né? E aí o anjo veio e confortou. Então assim o Senhor faz. Ele vai enviar alguém, a gente nunca está só, a não ser que queira, né? A condenação começa mesmo por a gente. Então, e a gente confessa a Deus essas culpas, esse cálice misturado. A gente sabe que tem uma nação que ela é automaticamente miscigenada, de crenças, de cultura. Então a gente, muitas vezes, tem um coração posto a Deus, mas as influências fazem com que a gente misture crença, religião, confia em Deus, ora está confiando em outros recursos. Então esse é um cálice misturado, o qual fala em Apocalipse, né? Por conta dessa mistura, desse vinho misturado, vai cair condenação, vai cair a ira do Senhor sobre. Então que a nossa nação seja curada de todos esses, né, de todas essas divisões, de todos esses males, e que a gente possa ter um coração inteiro a Deus, um coração consagrado, somente dele. Esse é o entendimento. E glória a Deus. A Letícia disse aí, ó, o Senhor diz a vocês que está subindo as suas orações. Exatamente. As nossas orações, elas não ficam restritas aqui ao falar, elas sobem. Então, que a gente tenha esse entendimento que nós temos que cobrir os nossos céus, as nossas orações, as nossas súplicas e com o nosso louvor, né? Que a gente louve, engrandeça o nome de Deus a todo momento, para que a gente ganhe força para essa luta que eu tenho. Glória a Deus. E é precioso realmente cada entendimento. E o Senhor, Ele manifesta mesmo, Ele age ao nosso favor, né? Então começa em nós. Ao abrir a boca, ao entregar, o Senhor vai, sim, enviar. E aí Ele diz, ó, no versículo 23, desde o princípio de tua oração saiu a resposta. E eu vim para te declarar, porque és amado. Então aqui é para mim e para você. O Senhor envia essa palavra, porque você é amada de Deus. Preste atenção à resposta e entendimento. Então a gente vê que toda essa profecia aqui desse capítulo 9, ela se cumpre exatamente, né? Então aqui eu já te pergunto, você crê em profecia ou não crê? Só meditar no capítulo 9, que você vai tomar exatamente. A partir do 24, ele vai aqui dar a precisão de exatamente o cumprimento dessa revelação a Daniel, ao que o Senhor julga. A mim e a você, essa revelação é dada.
agora, então medita e entende, né? Ele pede, entende. Por isso que a gente tem que orar por sabedoria, por entendimento. Porque o Senhor concede àqueles que buscam, àqueles que o pedem. Então ele diz, ó, 70 semanas estão determinadas sobre teu povo e sobre tua santa cidade, para determinar com as culpas e para acabar com os pecados, para perdoar a iniquidade e trazer o justo desde a eternidade, para cumprir visão e as profecias e para dar ao ungido as coisas santíssimas. Então, ele diz, sabe e entende que desde a saída da ordem para restaurar, para reedificar Jerusalém, a cidade é cada um, né, de nós. Então o Senhor, Ele quer edificar a nossa vida, quer edificar o nosso coração, né, esse templo que muitas vezes pode estar destruído, né, porque o nosso coração ele fica assim esmagado quando a gente sente uma dor, uma rejeição, uma palavra lançada, né, isso causa destruição. Então, e até a vinda do rei ungido transcorrerá 62 semanas, voltará e reedificará Jerusalém, suas praças e seus amplos caminhos no fim dos tempos. Depois de 62 semanas será morto um ungido. Ela, a santa cidade, não será mais. Meu bebê acordou, tu continua aqui, amada? Continua. Então a cidade será reconstruída com ruas, praças, muros e trincheiras, mas em tempos árduos e hostis. Decorridas as 72 semanas, o ungido passará pela morte e, portanto, será tirado da cidade. A cidade e o Santo dos Santos serão destruídos pelo povo governante que virá. O fim chegará com uma inundação. Guerras continuarão até o último dia. E assolações de todo tipo foram determinadas. Olha só como é poderosa essa revelação, né? Ele fala sobre as 70 semanas que foram determinadas e declaradas. A vitória, né, vamos dizer assim, a unção, ela não vai descer de imediato. São necessários esse tempo, e esse tempo é necessário para quê? Justamente para depuração, para expiação, né? Para que o povo possa ir se preparando. E ele fala que durante essas semanas, né, o ungido do Senhor vai passar pela morte, né? E a cidade vai ser destruída, né? E ainda o final de tudo vai vir com a grande inundação. Então, todo tipo de assolação foi determinada para o povo, até o último dia. Portanto, na nossa vida, né, trazendo esse entendimento para a nossa vida, para o nosso momento, nós podemos estar passando por todo tipo de desolação, por todo tipo de tempestade, né, por todo tipo de situação. Só que existe uma palavra em cima da sua vida. Existe uma palavra para a nossa nação, né? Já que estamos nesse assunto. Só que enquanto não for cumprida a vontade do Senhor até o último dia, né? E muitas das vezes o Senhor ele libera uma palavra, mas o povo não está pronto para receber essa palavra, né? Nós citamos aqui, acho que foi aqui com você mesmo, né, Laís, que eu estava falando sobre a questão do povo do Egito. Eles tinham uma palavra para a vida deles, né, que duraria 40 dias, mas pela sua desobediência, por eles ainda não estarem prontos, levou 40 anos. Então a gente tem que ter esse entendimento também, que a palavra do Senhor ela já foi lançada, mas nós estamos prontos para receber, né, trazendo, né, para a nossa vida. O Senhor já liberou várias palavras sobre as nossas vidas, mas nós estamos prontos? Nós realmente estamos com o coração 100% voltado para o Senhor? Nós estamos em obediência para receber tudo aquilo que Ele tem para a nossa vida? E enquanto isso não acontece, enquanto a transformação do homem velho no homem novo não acontece, enquanto você não se coloca 100% em obediência, vão vir todas as tribulações até o último dia. Então, é se colocar, o dispor para esse entendimento, para cumprir realmente tudo isso, né? Porque vai do entendimento. Ó, ele disse assim, eu tenho, né, essa vontade, por que foi revelado? Ele tem tanto, porque Deus sonda o nosso coração, o desejo, que ele envia a revelação, ele enviou o anjo a falar diretamente com ele.
Né? No capítulo 8, Gabriel veio a ele, aqui, enquanto ele fazia essa oração posterior, veio a ele a revelação, né? Simboliza isso, a presença do Espírito Santo vai nos dar a revelação, vai nos dar a resposta do qual a gente busca. Então tem que se colocar de fato inteiro. E aí quando fala aqui da questão de 70 semanas, dos dias, no capítulo anterior falou das tardes, né, da quantidade de tardes, que serão até 2.300 tardes e manhãs. Então, assim, é tudo muito profético. Quando se fala em profecia, um dia se refere a um ano, né? Então, uma semana são 7 dias, e aí 70 semanas, 490 dias. E a gente vê que se cumpre quando ele diz, ó, depois das 72 semanas, será morto ungido, o próprio Senhor. Né? E ele diz, ó, no versículo 27, ele confirmará uma aliança com muitos, né, durante uma semana e a metade de outra semana, e porá fim ao sacrifício e às ofertas. Então a gente sabe que se cumpriu, que vai ser exatamente, né, que ao final você pode ir lá e ver a mensagem, que vai estar exatamente como que fala essa revelação em anos proféticos, né? Que vai dar exatamente quando Jesus foi crucificado. Então acaba esse negócio de sacrifício de animais, né? Porque ele é o próprio sacrifício perfeito. O sacrifício do qual a gente se coloca hoje é exatamente se humilhar, colocar diante dele as nossas culpas, tudo, sabe? Isso é um sacrifício, porque se a gente tiver o ego muito inflado, um orgulho muito grande, você não se humilha diante da presença de Deus. Você não consegue nem abrir a boca para expor suas culpas, de tamanho orgulho e ego. Esse é um grande sacrifício para quando a nossa carne está muito elevada, né? Quando esses frutos estão muito manifestos. Então, se você, ao orar, você não conseguir confessar as suas falhas ocultas, que cada um pode ter lá aquela... Cada um de nós a gente sabe, no nosso íntimo, aquele calcanhar de Aquiles, aquela circunstância que pode estar nos autocondenando. Então, quando você vai com humildade para se colocar diante de Deus, você tem que ir muito humilde. Se você não tiver essa humildade, só você e Deus, porque acontece, é um processo, aconteceu comigo, isso é uma manifestação de ego muito grande. Então é preciso realmente, esse é um grande sacrifício, né? É aquilo que a gente estava falando no início do estudo aqui. O inimigo, ele está esperando aonde está as suas falhas, né? Aonde está a brechinha que ele pode estar entrando. E se a gente não trabalhar nosso ego, nossa vaidade, se a gente não consegue trabalhar isso nem diante do Senhor, imagine diante das nossas vidas, né? Imagine diante das pessoas. Então, a gente realmente precisa ter esse coração contrito e entregar ao Senhor todas as nossas falhas, todos os nossos erros, ter humildade. E a humildade, gente, ela é um indício de sabedoria, tá? Que quando você começa a ter esse entendimento, né? Quando você começa a elevar o seu entendimento, você entende que a humildade é uma das principais qualidades, né, vamos dizer assim, que você precisa ter diante do Senhor. Eu já falei que, não foi aqui que eu falei, não, que antigamente, né, logo assim que veio a minha conversão, e eu comecei a falar, né, eu achava muito bonito falar para os outros, né, que você tem que entrar no seu secreto, dobrar os seus joelhos e entregar para o Senhor, né, todos os seus desejos, sua carnalidade, e chamar o Senhor e orar no seu secreto, no profundo. Só que eu não fazia isso, gente. Eu não fazia, eu orava ao Senhor de qualquer jeito. Eu orava deitada. Tudo bem, você pode orar também, né? A todo momento nós estamos em constante oração. Só que eu não tinha esse momento, sabe? Porque você se ajoelhar, né? Se colocar, né? Prestar-se diante do Senhor, prostrar-se diante do Senhor, nada mais é do que um grande movimento, né? Uma grande demonstração de humildade, de reverência para o nosso Senhor. E aí eu percebi isso, que eu tinha essa dificuldade. Eu tinha essa dificuldade de me prostrar perante o Senhor, né? Então eu tive que trabalhar isso em mim para poder trazer isso. E ofertar esse sacrifício, né, Van? Porque esse é o nosso sacrifício hoje, matar a nossa própria carne, né? Isso é precioso, esse entendimento. E aí a gente segue agora para o capítulo 10. Visão profética. À beira do tigre.
O baby dela tá lá, ó. Então vamos entrar aqui no capítulo 10, né? Que é quando a visão profética, ele vai receber a visão à beira do rio Tigre. No terceiro ano de Ciro, imperador persa, Daniel, também conhecido como Beltesazar, em aramaico, recebeu uma revelação divina. A profecia era verdadeira e falava de tempos hostis de guerra. Gente, eu tô rindo, porque eu acabei de receber um café fresquinho aqui. Muito delícia. A profecia era verdadeira e falava de tempos hostis e guerra. Bem, a mensagem que se segue, né? Então ele vai falar aqui, né, como aconteceu, tá? As palavras que ele recebeu, né, nesse momento. Poderoso. A Letícia compartilha esse estudo, é muito profundo. Realmente, ele exige, né, a gente se colocar ao dispor e buscar esse entendimento, né, porque a glória de Deus se manifesta. Quando a gente está, né, 2 ou mais em meu nome, ali eu estarei. Então é muito revelador, é um entendimento para a gente edifica a nossa fé aqui, um ouvindo a outra, uma compartilhando a energia de cada um aqui, né, faz toda essa diferença para esse entendimento. E a glória de Deus se manifesta, né, através de tudo isso. E quando ele entende, aqui Daniel, ele é muito profundo, né, realmente, quando ele faz esse lamento, e ele fica por 3 semanas, né? Ele diz no versículo 3, eu não comi manjares agradáveis, nem entrou em minha boca, nem vinho, nem carne. Então é um ato de sacrifício da nossa carne, porque a gente vai ignorar nosso desejo, né? Então, esse é o sacrifício do qual a gente deve apresentar. E ele fala aqui, né, que ele estava chorando por 3 semanas inteiras, né? Então, ele estava em sacrifício durante esse tempo. E eu gosto de falar muito isso também. Tem muita gente que faz jejum, ou Laís, não, vou fazer jejum. Aí se coloca lá fazendo jejum. Só que o jejum, o primeiro jejum que a gente tem que trazer é o jejum do nosso espírito, é o nosso jejum interior. Não adianta eu falar, eu não vou comer carne, eu não vou fazer isso, mas por dentro você não está em conexão com o Senhor, né? Quando ele fala que passou 3 semanas, né, inteiras... É bem importante. No sacrifício. Voltou aí, Ivan? Voltou, mas a gente está pausado. Voltou? Ou não voltou? Alguém dá um feedback aí? É aqui, é lá na Laís? Aí. Voltou? Para mim que voltou. Perfeito. Então, que a gente entenda Voltou? que... Voltou. Foi, gente. Acho que sim. Conexão. Voltou? Para mim continua aqui meio que falhando. Voltou. Consegue me ouvir bem? Sim. Então, ainda está travando um pouquinho. Falha aqui meio que a conexão. Elisete colocou aqui que voltou. Então aí a gente segue e ele vai dizer que viu realmente a glória de Deus se manifestar, né? E ele diz que o aspecto era diferente, ele vai relatar igual a Ezequiel, né? No livro de Ezequiel, quando a gente fala que ele tinha, né, que o seu rosto era de aparência como relâmpago, uma forte lâmpada, né? Os braços cor de bronze e as palavras como o estrondo de muitos exércitos. Então aqui ele viu realmente. Aí ele diz, somente eu, Daniel, vi esta visão, pois os homens que estavam comigo não viram. Então, muitas das vezes ele diz assim, né? As pessoas do qual estão ali conosco vai fugir diante dessa magnificência. Porque ele relata aqui bem, bem forte. Ele diz, contudo sobreveio grande temor e fugiram devido ao medo. Porque olha o que é, né? E é comum todos os grandes profetas, quando vê realmente essa glória, essa luz, eles abaixam ali em terra, eles prostram em terra, se humilham diante. E aqui ele fala que todos que estavam com ele fugiram, só ele ficou.
Então, assim, sejamos, realmente a palavra de Deus nos diz, né? Em primeiro Josué, ele determina a Josué, esforça, seja corajoso. Então, tenha ousadia. Diante dessa magnificência, né? O povo lá no Egito, eles disseram, não, Moisés, vai, porque temeram, muito medo diante. Vai E lá aí, você. então ele diz no versículo 8, e só eu fiquei vendo grande visão, não ficou vigor em mim, e meu íntimo se estremeceu como dores de parto, pois não havia restado em mim forças. Olha aqui, e tem até a palavra, né, onde Paulo ele vai falar que na minha fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoa. Então, sejamos fortes, né? Você pode perceber, né, em toda as vezes, né, que desce realmente a presença na frente dos homens, eles têm esse sentido em si, né, essa fraqueza, esse sentimento de desfalecer, porque a glória do Senhor, ela é tão grande que a nossa capacidade física, ela não suporta. E Paulo, ele vai lá nos falar em segundo Coríntios, porque quando ele teve a visão, né, ele também se sentiu isso, porque Paulo perseguia ali Jesus e os discípulos. Então ele diz assim, ó, ele diz que Paulo se orgulha em suas fraquezas, porque quando a gente está fraco e diante do Senhor somos fortes. Então ele diz, ó, e para que eu não me enaltecesse pela extraordinária grandeza das revelações, foi-me dado um arguilhão para minha carne. E aí ele segue e diz, lá no versículo 9 de 2 Coríntios, do capítulo 12, Paulo diz, minha graça, quando o Senhor revela a ele, minha graça te é suficiente, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso o próprio Deus dizendo para ele. E ele diz, portanto eu me sentirei alegre e orgulhoso em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo more em mim. Então, se dispõe humildade, nós somos vulneráveis, nós somos pequenos diante da grandeza, da magnificência de Deus. Então, quando a gente apresenta a nossa fraqueza para Ele, Ele nos faz forte. E Ele diz, eu me demonstro fraco e humilde na presença do Senhor, para que Ele more em mim. Como o próprio Senhor diz, a minha graça te basta, te satisfaz. Então, esse é realmente a reverência. E aí ele chega no versículo, voltando lá para Daniel, capítulo 10, e ele diz, mas eis que uma mão me tocou e fez com que eu pusesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Em seguida me disse, Daniel, homem amado. Daniel significa aquele que o Senhor julga, eu e você. Filha amada, levanta-te, entende a palavra que te falo e te põe de pé. Né? O que ele diz, o te põe de pé é exatamente isso, testemunhar e manifestar a glória de Deus, te põe de pé. Então quando ele diz te põe de pé, fica aqui alerta e vê, porque você vai testemunhar isso. Porque agora sou enviado a ti. Enquanto me dizia essas palavras, eu levantei-me, tremendo. Olha aqui. Então ele me disse, Daniel, não temas, porque desde o primeiro dia em que puseste teu coração para o entendimento, para estar na presença de Deus, foram escutadas tuas palavras, e por causa de tuas orações eu vim. Então quando a gente se dispõe a estudar, a meditar, a entender a palavra do Senhor, a cumprir os seus mandamentos, Ele nos capacita. A gente fala que o que a gente faz, o que a gente vem, não é por nós mesmos, é o Senhor nos capacitando. Ele envia o seu exército, né? Então ele diz, ó, porque no dia que tu colocou teu coração para buscar entender, eu vim. Voltou. Glória a Deus. Vamos concluir o estudo. Segura aí a conexão. Aí ele fala, né? Eu vim. Então a nossa oração é ouvida. A nossa oração é ouvida. Glória a Deus. Porque tinha que vir. Não, ele veio depois que Daniel clamou a ele. Desde a primeira vez, aí você observa, né? Você reflete. Ele não vê, ele não estava ali só na daquele momento. Não, ele já tinha sido ouvido desde a primeira vez.